Vamos para o capítulo 11 de Provérbios. Amém? 5:19. Vai dar 6 horas, está escurecendo. E jogo, nós vamos rápido, depressa e ligeiro na meditação da palavra de Deus. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Aleluia. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais o destruirá. Aleluia. Que maravilha de Deus! A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveito as riquezas, aleluia, não aproveito as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade ele cairá. A justiça dos sinceros endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem do justo exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Não havendo sábia direção, o povo cai, diz a Bíblia, e não é eu. No capítulo 11 de Provérbios, que diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aonde que eu acabei de ler? Não havendo 11:14, não havendo sábia direção. Não havendo sábia direção. Por isso que nós oramos para que 2018 nós venhamos ter uma sábia direção. E essa sábia direção vem do coração de Deus para nós. Sábia direção. Para quê? Para nós não cairmos na ruína,
na desventura, no inferno, no lago de fogo de enxofre, mas para nós caminharmos em sábia direção, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Seus apóstolos, os seus verdadeiros apóstolos da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos mostra a sábia direção. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há esperança. Conselheiros nos aconselhar com a palavra de Deus, com os homens e as mulheres de Deus que ora, que busca, que medita na palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia dar vários exemplos de povos que não teve sábia direção e caíram na ruína, caíram, não tiveram, não se humilharam diante de Deus, pecavam. Sodoma e Gomorra, um povo soberbo, incrédulo, idólatra, assassino, que não temia a Deus, não tinha temor, não tinha sabedoria, eram ímpios. Aleluia. Ímpios, enganadores, invejosos, desleais, matadores, assassinos. E eles morreram, caíram. Mas a multidão, eles não queriam saber do conselho de Deus. A pior coisa da vida é você estar aconselhando e as pessoas estão com o coração endurecido, estão criticando, estão falando mal. A gente está aconselhando, está levando a palavra de Deus e as pessoas têm inveja, falam mal, etc. São maus de coração. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Nós queremos segurança? Segurança está bem aqui na palavra de Deus. O que anda na sinceridade, o sábio de coração, ele aceita os mandamentos de Deus, mas o louco, o paurador, será transtornado. Os que andam na sinceridade, eles andam seguros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiro há segurança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De certo sofrerá severamente aquele que ficar por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará o quê? Seguro. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para os que semeiam a justiça haverá galardão certo. Tu semeia a justiça? Tu semeia a palavra de Deus? Tu pregas Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida?
Tu fala de Jesus Cristo, tu não tem vergonha de falar dele. Tu é um testemunho vivo da misericórdia, da piedade e da clemência desse Deus. Tu não esconde, aleluia, o que ele fez por ti. Ele teve misericórdia de ti. Tu andava perdido sem Deus, num caminho, aleluia, mal, mas tu ouviu falar de Jesus, tu ouviu o Evangelho eterno, tu ouviu falar do amor de Jesus. Tu era odiada pelo teu pai, tu era odiada pela tua mãe, a tua mãe praguejava, a tua mãe te amaldiçoava, os teus irmãos te batiam, naquela família tu não tinha amor, tu era odiado, tu foi expulso muitas das vezes, tu era espancado, aí tu casa, a tua esposa, enfim, só experiências ruins que aconteceram contigo. Aleluia, tu não teve uma experiência com o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é o amor de Jesus Cristo. Esse é o amor verdadeiro. É o amor verdadeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome desse Deus. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia a justiça haverá, aleluia, galardão certo. Ele precisa semear a justiça. Ele precisa semear a palavra de Deus. Ele não pode ficar de braços cruzados. Para onde ele for, seja onde ele estiver, ele tem que falar, ele tem que semear a palavra de Deus nos corações. Nos corações ímpios, incrédulos e soberbos. Muitas das vezes ele não vai ser aceito, vai ser criticado, mas a função dele, a função dela é semear a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos livra da morte. Haverá galardão certo para ele e para ela. Como a justiça encaminha para a vida, assim que segue o mal, faz para isso, para a sua morte. O mal são os assassinos, são os feiticeiros, os macumbeiros, os idólatras, os enganadores, os desleais, os traidores, o mal. O que segue o mal faz isso para a sua morte. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo. Ele não ficará sem castigo, mas a semente do justo escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo do justo é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns que há que espalho e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retém mais do que é justo, mas é para a sua perda. Alguns há que espalham e ainda lhe acrescenta mais, e outros que a retém mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Aleluia. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. O que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca ser do bem, busca favor,
mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas o justo reverdecerá como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que a ganha a alma sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Sua misericórdia.